Fala pessoal, beleza? Olha só, você já ouviu por aí alguém falar que 70% é o emocional no trading? É bem comum essa frase por aí, né? Ou seja, dizer que a técnica é só 30%, 70% é o emocional. Isso é uma tremenda mentira. Olha só, eu resolvi fazer esse vídeo aqui por causa que ontem eu assisti um vídeo, né, que me chamou a atenção, falava exatamente isso, então eu tive que ter a obrigação, né, de fazer esse vídeo. Olha só o que o cara fala, quer ver? Do mindset. Tive assessoria de um profissional e que ali eu entendi que, opa, o que eu fiz até agora foi meramente acaso, foi meramente sorte. E aí dali pra frente eu comecei a realmente ficar atento a esses sinais, porque eu percebi que a técnica ela é 30% do que a gente faz no trade. Os outros 70% é mindset, é mental, é emocional, é descobrir pra que você tá ali. Então, por isso. Olha só, visse ali no vídeo, né? O cara fala que 70% é emocional, ou seja, só 30% é técnico. E ele teve orientações de profissionais. Que profissionais são esses? Profissionais que realmente não entendem nada. Isso aí é muito comum. O que acontece, né? Ele fala ali que teve um dia de fúria, né? É muito comum. O que acontece por esse pessoal aí que opera principalmente na B3 ou até no Forex também? Que eles acabam perdendo, né? Por causa de um dia de fúria, emocional e tal. Isso realmente acontece. E acontece a maioria das vezes. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa opera de forma discricionária. Ou seja, ela abre o gráfico e ela vai caçar oportunidades a partir de LTA, LTB, suporte, resistência. Esse tipo de técnica, você não consegue ter dados estatísticos, ou seja, você não consegue voltar o gráfico no passado, fazer um backtest para saber se aquilo que você está operando realmente de fato funciona ou não. Porque não tem como fazer um backtest a partir disso, que é uma técnica subjetiva, ou seja, você vai ver e você sempre vai estar operando pelo feeling. Esse tipo de técnica, você acaba tendo o emocional muito abalado, ou seja, quando vier uma sequência de loss, por exemplo, 3, 4 loss, você perde a cabeça porque você não sabe se aquilo lá é normal ou não. Porque lá no fundo o seu cérebro sabe que você está operando a esmo, você não tem dados suficientes para saber se aquilo de fato funciona ou não. Então você acaba tendo o emocional prejudicado. Mas você pode objetivar uma estratégia, ou seja, você trabalhar como se fosse um robô de fato. Aí você consegue voltar o gráfico muito tempo no passado e você sabe se aquilo realmente funciona ou não, e você controla o mindset porque você começa a operar de forma objetiva. Então esse negócio de dizer que 70% é emocional, isso não é verdade. Porque olha só, como é fácil desconstruir essa técnica aí. Imagina um robô, você tem lá um robô e tudo mais ali, e você, vamos supor que 70% é emocional. O robô ele não tem emocional. Então a gente fazendo backtest, teste robustez, a gente percebe que a maioria das técnicas não funcionam. Então se fosse 70% emocional, o robô já está ali provando que isso não é verdade, porque o robô não tem emocional, entendeu? Quer ver? Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó, aqui no MetaTrader. Deixa eu antes primeiro falar isso aqui, ó. Qual que é, né, a real situação disso aí, né? Ou seja, qual que é a porcentagem específica disso, né? Eu classifico isso como 3 pilares, ou seja, o emocional é um dos pilares, né? Ou seja, a disciplina, a técnica e o gerenciamento de risco. Ou seja, vamos supor que isso aqui é 100%, certo? O montante ali. Se você tirar um pilar, a técnica ou o gerenciamento de risco ou a disciplina, isso não se sustenta. Ou seja, se isso aqui é 100%, você divide em 3, então é 33,333%. Ou seja, 33% é o emocional, é a disciplina. 33% é a técnica e 33% é o gerenciamento de risco. Se você tem um gerenciamento de risco bom, mas não tem uma disciplina boa, você vai quebrar. Se você tem uma disciplina boa, como o robô, que ele é 100% disciplinado, mas você tem uma técnica ruim, você vai quebrar. Você tem uma disciplina boa, né, um robô, você tem uma técnica boa, mas você erra no gerenciamento, você vai quebrar. Então todos eles é igual, ou seja, é 33% para cada um. Só que qual que é o mais difícil de encontrar deles aqui? É a técnica. Porque quando você encontra uma técnica boa, o resto ele vem naturalmente. Se você tem uma técnica boa, testou, fez as validações, você vai ser disciplinado, porque o seu cérebro sabe que você está operando algo que realmente funciona. Você constatou isso que funciona. Você fez os testes de robustez e tudo mais. Claro que não é um simples backtest, mas tem que ser bem... tem que ter bastante conhecimento nessa parte aí. Mas, a hora que você consegue isso, o resto vem fácil. O gerenciamento vem fácil. Porque na hora de fazer os testes, você vai dizer, vou riscar 1% por operação. Então, o gerenciamento e a disciplina, ela vem fácil se você tem a técnica. Só que todas elas têm a mesma... Ou seja, é 33% para cada um. Perder um deles, você não consegue mais. Mas encontrar a técnica é fundamental e é o mais difícil. Quer ver? Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui no meu MetaTrader, deixa eu compartilhar aqui com vocês, se vocês já estão vendo a tela ali. Olha só, vamos supor que eu tenho uma técnica aqui que eu, sei lá, desenvolvi ali, operei entre 2015 e 2016. Imagina que nós estamos no dezembro de 2016
e eu operei essa técnica aqui, ó. Eu tive esse resultado aqui, quer ver? Olha só, vou botar aqui o gráfico para a gente ver a curva de crescimento, né? Ó, eu tive esse resultado aqui. Eu tive ali quase, ó, de 5 mil inicial, eu fui para 4.300, ou seja, foi para uns 9 mil e pouco. Eu tive quase 90% aí de rentabilidade, com drawdown de 30%, ou seja, tá arriscando um pouquinho alto ali, podia diminuir esse drawdown ali, gerenciamento no caso, a gente manipula um pouco o gerenciamento para baixo, e você faz um pouco menos de rentabilidade, mas fica com um drawdown aí, ok. Beleza, então eu tive esse resultado aí, eu fui um robozinho, né? Eu operei essa técnica aí durante esse ano. Então, beleza, o que acontece? Eu vou controlar o emocional, então, né? Tipo assim, eu vou seguir essa técnica à risca ali, dali pra frente. Vamos ver o que acontece se eu aumentar ali, ó. Vamos pegar 2016 até 2024, que esse meu histórico aqui vai até 2024. Vamos ver o que acontece dali pra frente, ou seja, sendo totalmente disciplinado. Ou seja, olha só o que acontece ali, quebrou, usando aquela mesma técnica que funcionou antes. Então, o que esses gurus fazem aí na internet, cara? Eles pegam ali uma técnica que funciona ali por um histórico de 3 meses, 4 meses, e diz para a pessoa, tem que seguir isso aqui. Só que eles fazem sempre de forma discricionária, porque quando a pessoa quebrar alguma coisa, ele vai dizer, você não seguiu a risca, olha, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, porque a pessoa ela vai querer fazer uma coisa discricionária. Então, quando você objetiva de fato as coisas, você vê que a maioria das técnicas não funciona. Então, botar a culpa no emocional é um erro tremendo. Dizer que, é o emocional. O que acontece, né? Aquela pessoa lá que estava operando, tendo 6 meses de rentabilidade, a pessoa daí teve um dia de fúria e quebrou. Ela pode estar culpando no dia de fúria. Se eu não tivesse tido um dia de fúria, não teria quebrado. Só que não, pessoal. Provavelmente é quase 100% de certeza que se a pessoa, mesmo sendo disciplinada, ela também quebraria. Só que quebraria a longo prazo, entendeu? Porque a maioria das técnicas não funciona. É muito raro encontrar uma técnica que funciona. Então, quando você começa a se dedicar nisso, fazer os backtests, testes de robustez, e você consegue encontrar algo que realmente funciona, aí você vai controlar o emocional. Não adianta você abrir o gráfico e começar a operar aí como todo mundo faz. Vou traçar LTA, LTB, Fibonacci, Elliott. Isso aí é uma besteira, pessoal. Então esse mito aí de 70% emocional é completamente absurdo. Beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? É nóis, valeu!